lá, ó. Olha só tá que lindo isso, lindeza hein? que tá essa mesa. Primeiro de tudo, parabéns à nossa cenografia, que sempre deixa esse programa cada vez mais lindo. Porque senão seria só 5 garrafas jogadas ao léu, aí ao vento, né? Jogadas ao léu e Ao não léu. nesse léu, né? É, seria bom, eu gostaria. Enfim, mas muito legal, obrigado, pessoal da cenografia. Beijo como pra sempre. vocês. Eles são demais. Bianca Laura, vamos lá. Vamos. Começar pelo vinho branco. Acho que sempre a gente se inicia, na verdade a gente inicia pelo espumante, né? Qualquer lugar que a gente vai, assim, normalmente, quando você vai receber alguém na sua casa, ou enfim, a gente sempre começa pelo espumante, né? O espumante fica meio que como se fosse um welcome drink. Entendi. Nossa, hoje eu tô rasgando Chique, demais. né? Comecei Vai- rasgando bem esse inglês aí. Ele vai gastar hoje. É como se fosse um bem-vindo, né? Então, se você vai, por exemplo, num casamento, numa recepção, num coquetel, sempre se serve o espumante primeiro, né? Tipo um coquetel de boas-vindas, né? E aí eu trouxe para vocês um espumante hoje muito interessante, nacional, tá? Quase todos os vinhos são... não, todos os vinhos aqui são nacionais, vinhos brasileiros, tá bom? Eu trouxe um aqui, ó, muito bacana, que é dessa uva moscatel. Normalmente, Bianca, o vinho ele vem colocado a uva já no rótulo, tá? Que tipo de uva ele é. E moscatel é um tipo de uva. Então, quando a gente lê esses nomes, assim, muitas vezes é o nome da uva. É o nome da uva. Vou pegar o branco, por exemplo, aqui, ó. Chardonnay, né? Tá vendo aqui, ó? Aqui é o nome da uva, tá? São 2 uvas aqui, ó. Vamos pegar o rosé, mesma coisa. Então sempre tem o nome da uva. Nesse caso não tem, porque provavelmente é um blend de várias uvas. Quando é um blend de várias uvas, não tem um é específico. mais de 2 uvas, tá? Neste caso aqui, por exemplo, ó, Touriga Nacional e Tempranillo, também 2 tipos de uva. Sim. Então sempre vem colocado no rótulo o tipo de uva que a gente costuma O tipo de ter. uva, ele influencia também no sabor? Influencia no sabor, influencia da maneira como você deve comprar o seu vinho. Então, por exemplo, os melhores espumantes brancos e rosés são brasileiros, do mundo, tá? Que legal. Tá entre os 3 melhores espumantes, aqui ó, tá entre os 3 melhores do mundo, que é o espumante nacional. É o espumante que você paga aí R$35 no supermercado, tá? Então é um espumante ele é muito melhor de se tomar a custo-benefício do que aquele importado que você paga 100 conto. Ah, Muito melhor, aquele qualidade famosinho. melhor, tá? Então assim, se você vai numa gôndola de um mercado, comprou um espumante brasileiro, branco, tá certo, ótimo. A probabilidade de ser bom é quase 100%. Agora, você vai no mercado, compra um espumante branco chileno, a probabilidade de ser pior, você entende? Então assim, tudo depende da região. Um outro exemplo para você. Carmenere é uma uva típica do Chile. Por que eu compraria um Carmenere uruguaio? Seria típico do Chile. Né? Então a probabilidade de um Carmenere ser melhor chileno do que um uruguaio é muito maior. Então você tem que pegar mais ou menos nessa questão. Vinho nacional branco não tem como errar. É vinhos excepcionais e um baixo custo também para você que está acostumado. O moscatel é um vinho adocicado, mas ele não é um vinho doce, tá? Não é assim que a gente classifica vinhos. Vamos começar pelo espumante, então. Então, espumante, eu não posso chamar isso, por exemplo, de champanhe. Não posso. Isso é um espumante. Porque champanhe, Bianca, só pode ser chamado de champanhe o vinho branco, que é feito na fermentação, dentro da garrafa, feito na região de Champagne, na França. Olha só, tem essa, tá? Então, em lugar nenhum no mercado você vai encontrar escrito champanhe. Ou é espumante, ou é um prosecco, ou uma cava, se for no caso espanhola. Neste caso aqui, por exemplo, que é brasileiro, é espumante, não é champanhe. É claro que, popularmente, a gente pode chamar de champanhe, não é um problema, tá? Mas no rótulo em si não vai estar champanhe, vai estar espumante, ok? Lore está aqui também fazendo uma live com a gente, o pessoal do Instagram. Tá pegando bem essas lives aí. Instagram, Beijo pra vocês, tá bom? Tá pegando bem mesmo. Muito legal. Beijo pra todo mundo aí. Vamos ensinar você a abrir o espumante primeiro de tudo. Espumante não se abre com barulho. Ah, não faz... Não. Quando você tá na festa ali, ganhou a corrida de Fórmula 1, por exemplo, você correu de Fórmula 1, aí você estoura lá. Beleza. Brasil foi campeão, você pá, estoura lá. Mas não se abre vinho estourando. Por quê? É uma falta de respeito, uma falta de educação com quem tá ao lado da sua mesa. Chega a ser uma questão de ostentação. Parece que a pessoa quer ostentar dizendo que está abrindo o vinho. Então é um pouco de falta de respeito, falta de educação. Então normalmente a gente abre o vinho espumante sem fazer barulho. E existe uma técnica para isso, tá? A gente primeiro, ó, pega o vinho aqui, sempre segurando, gente, com o dedão, porque isso aqui tem gás, né? Se ele estiver numa temperatura inadequada, por exemplo, quente, essa rolha pode sair. Então você sempre segura aqui, mesmo tirando essa parte, tá? Um detalhe muito legal também, a rolha
do espumante é a mesma rolha do vinho. Ela fica nesse formato aqui, ó, devido à fermentação interna na jura? garrafa. Olha, por isso que a telinha aqui, ela é uma telinha meio que ela vai se alongando, maleável, tá? Então ele vai, vem aqui, ó, desculpa, filha, aqui, ó. Então conforme ele vai fermentando, essa telinha vai expandindo e segura-se a rolha, tá? Então assim, a gente sempre segura o vinho dessa forma, mostrando para o cliente, né, assim, sempre na frente do cliente, e você vai puxando a rolha aqui, ó, na mãe, sempre segurando. Ela tem que fazer um barulho tipo de um refrigerante. Não pode estourar, tá? Vamos ver se eu consigo. É isso aí, ó. Pronto. É assim. Escutou em casa? É fino, é bonito, é legal. Elegante. Você tome o vinho como você quiser na sua casa, no seu restaurante, sem precisar mostrar para ninguém que você está tomando espumante, tá? Então, basicamente é isso. Para a gente servir o espumante, a gente serve em 2 etapas. Primeiro, essa etapa, que vai espumar bem, ó. Espera um pouco. Faço a mesma coisa aqui. Vai espumar bem. Espera essa espuma descer um pouquinho. Quando a espuma descer um pouquinho, eu sirvo sempre em outra etapa, tá bom? Entendi. Ó. Normalmente, Bianca, 1/4, 2/3 da taça. Também tá? tem isso, né, Leão? Não Também vai tem isso. encher a taça. Porque senão você vai esquentar o vinho demais e o bacana não é isso aí. É sempre deixar numa temperatura correta. Um outro detalhe importante, espumante também não se serve mais naquela taça frute. Sempre se serve, essa taça a gente usa para quase todos os tipos de vinho, que é uma taça ISO, ela tem um formato correto para a gente utilizar o vinho. Gente, parece, pode ser, às vezes, isso é frescura. Eu até concordo com você, tá? Mas assim, para quem gosta do vinho, para quem quer se interessar para o vinho, é muito legal a gente tentar identificar isso, tá? Então uma coisa, por exemplo, falando do espumante. Essas bolinhas a gente chama de perlage. Tem o perlage, né? Então, quanto mais correto ele tiver, mais retinho ele tiver, o vinho é um vinho de qualidade, de uma qualidade melhor, tá? Se ele tiver muito, se ele espumou demais, significa que ele está na temperatura e não está na temperatura correta. O espumante, por ser um espumante, por ter gás, não se chacoalha para provar, tá? Mas a prova é sempre um pouquinho na boca. Faz assim, engole um pouquinho e só. Essa é a degustação. É claro que conforme você está bebendo, você vai coisar. Sempre brinda, claro. E aí você leva a boca tranquilamente, tá? Não precisa pegar aqui, não tem essa... Não tem essa de pegar no meio da taça onde do for, copo. tá? Não tem problema. Um pouquinho só na boca. Sempre importante o oxigênio na boca também, para você conseguir fazer, né, a aeração, jogar o ar dentro da boca, enfim, para permanecer o sabor do vinho mais ainda na sua boca. Bom, correto? correto. Beleza. Então, já está no esquema. Vamos deixar aqui, porque senão a gente não consegue apresentar o programa daqui a pouco. Né? Atenção. Bom. Amigo, eu fiquei sabendo que tem uma perguntinha no WhatsApp. Aliás, você pode mandar Vem, que a gente pra adora. gente, Vem, viu? se tiver na live também tem? Também tem. Então, peraí, vamos começar pela... Ah, é por aí? No WhatsApp Então aqui vem, já, então ó. manda lá. O Hélio boa. Pereira de Boa, Campinas, Hélio. São Paulo. Boa tarde. Tem uma dúvida. Para preparar carne, qual tipo de vinho é mais recomendado e mais barato? Ah, excelente pergunta, Hélio. Eu aprendi ao longo da minha profissão, de mais de 25 anos que eu tenho, vinho bom, de boa, excelente qualidade, a gente bebe. Vinho mais ou menos a gente cozinha, que é o vinho que vai morrer dentro da panela. Agora, o vinho sempre seco. Tá aí um detalhe importante. Não existe vinho suave. Tá? Não existe vinho suave. Vinho suave é algo colocado no mercado. É como se... Vinho suave é o seguinte, é uma bebida à base de uva normal. Só que lá eles acrescentam o açúcar e é daí que se torna a fermentação. Entendi. Tá? Então é um vinho que não é um vinho, tá? É um vinho produzido. Não existe vinho suave, vinho doce. Existe vinho fortificado que tem uma doçura. Existe um outro vinho também adocicado, que é este aqui, ó, que eu posso mostrar para vocês, que a gente chama de late harvest. Que significa isso? É uma colheita tardia. A uva, conforme ela vai ficando seca, conforme vai ficando uma uva passa, ela concentra o açúcar. Ah, sim. E quando você colhe essa uva já quase que podre, que a gente chama aqui uma podridão nobre, ele fica um vinho mais doce, mas não se acrescenta açúcar. Tudo é feito dentro da uva. Então meio que começa a fermentação do vinho na própria uva e se faz o vinho de sobremesa, que é o vinho Late Harvest, que acompanha algumas sobremesas, enfim, algumas outras sobremesas, tá? Então assim, boa. Surgiu uma pergunta na live muito legal também. Se avalia o vinho pelo fundo da garrafa? Não, não se avalia o vinho dessa forma, nem pela rolha. Um detalhe importante. Pela rolha? Não. Porque muita gente fala assim, ó, vou abrir aqui para vocês.
Vamos pegar um rosé agora. Esse rosé tem uma rolha normal. Existem alguns tipos de rolha no mercado. Tem a rolha de cortiça, que é essa aqui, tá? Que é normalmente essa rolha de uma árvore, né? De uma árvore, da cortiça. Sim. Normalmente se dá muito em Portugal, essa árvore, é muito tradicional em Portugal. E é muito legal a árvore, viu, gente? Que é uma casca bem grossa, né? E tem por aqui, viu? Já vi por aqui também, vários, você daí deve conhecer também, é muito legal. Que é essa aqui. Essa aqui, por exemplo, olha que legal, é uma rolha composta. Então aqui ela tem, olha que bacana, ó. Essa parte de baixo aqui, ela é maciça. Dá pra perceber, daqui pra cima, ela é composta, tá vendo? Então aqui realmente é a rolha, né? Aqui pedaço da rolha, um pedaço inteiriço e daqui pra cima é composto. Por que se faz isso? Porque esse aqui tem um contato com a bebida e aqui não tem. É uma forma de você baratear a rolha, legal. Tá? Então assim, não necessariamente, Bianca, o vinho de screw cap... Eu vi, a rolha rolhou. Não necessariamente o vinho de screw cap, que é essa rolha de facinho de abrir, ferro, né? de metal, é um vinho pior do que esse de rolha. Não é um vinho tão gostoso. Não necessariamente, exatamente, não é isso que determina, tá? Quando você tem um vinho como esse aqui, ó, que é um vinho de rolha, nacional também, muito barato, que eu paguei acho que R$37, tá? Se alguém quiser saber a marca aí, procura no Instagram que a gente vai marcar tudo quanto é empresa aí, viu? Pode ter Bacana, certeza. Exatamente isso. Então assim, eu tenho essa rolha normal de cortiça, essa já é inteiriça, tá vendo? Diferente da outra, que não é composta, é uma cortiça normal. Normalmente um vinho de cortiça, um vinho de rolha, é um vinho de guarda. É um vinho que a gente pode armazenar. O vinho de screw cap, que é esse aqui, é um vinho que a gente não precisa armazenar, mas não é que ele é ruim. Ele tem que ser, é um vinho que tem que ser tomado tipo ali, naquele 2 anos, no máximo 3 anos de guarda. Já um vinho de rolha é um vinho que você pode guardar mais. Legal. E não necessariamente também essa história de envelhece como um vinho, ele é bom. Não, o vinho tem o seu tempo de duração. Então ele quer dizer que não é que mais velho fica melhor. Ele nasce, ele chega no seu ponto alto e ele morre. Ponto alto dele, tudo depende muito da vinícola, do tipo de armazenamento, mas ele morre, tá? Ele não... tem 20, 100 anos, tá morto. Pode ter certeza disso, tá? Então assim, é um grande mito isso. Quando você tem uma rolha dessa aqui, ó, sempre prioriza vinhos de no máximo 2 anos de safra, que normalmente na garrafa tem, ó, tá vendo aqui, ó, 2025. Então é o vinho ok pra gente tomar. Se ele fosse um 2023, eu já não compraria, porque ele é o screw cap. Se ele fosse 2023 e de cortiça, talvez eu comprasse, entendeu? Bom, aqui mesma coisa, tá? Tirei a rolha, vou servir. Mesma coisa, do mesmo jeitinho, sempre 1/3 da taça. Esse sim, Bianca, a gente pode girar. Tá? Na hora de experimentar. Porque aqui a gente vai despertar aroma. Isso aqui tá guardado na garrafa, correto ou não? Certo. Tá aqui na garrafa, sei lá, 2, 3 anos. Esse sim, a gente gira o vinho. Tanto esse quanto um tinto ou um branco. Ó, a gente vai girar o vinho, que a gente chama de oxigenar. Porque aqui ele tá travado dentro da garrafa. Concentra-se muito o aroma do álcool. Esse aroma do álcool ele tem que ir embora para a gente conseguir sentir outros aromas, de frutas, enfim, entre outros. Se eu for entrar em aromas de vinho aqui, são centenas, tá? Enfim, esse sim, a gente gira o vinho. Normalmente, pode ser qualquer vinho nesse caso. A gente vai ver a coloração dele, se ele é palha, se ele é um rubi, se ele é avermelhado, enfim, existem algumas denominações. E mesma coisa, tá? Você vai provar esse vinho na boca. Normalmente, esse tipo de vinho, a gente faz um bocejo nele para que ele realmente venha todo na boca, para a gente poder sentir o sabor. Ó, então, ó. Pegou? Vem um pouco de sabor de fruta, algo bem cítrico, né? Lembra um pouco de morango. Lembra mesmo, Então é bem interessante isso aqui, tá? Levemente, tipo assim, é meio morango, tipo meio uma compota de morango, uma coisa levemente adocicada. Então vinhos assim, branco, tinto, sem ser espumante, a gente pode girar o vinho e provar melhor na boca, tá? Beleza? Beleza. Ótimo. Próximo, vamos fazer pro próximo agora. Vamos falar de screw cap, que é esta rolha aqui. Essa eu já abri aqui, belezinha. Como é que a gente abre essa rolha? Cara, as pessoas têm uma dificuldade de abrir isso aqui, impressionante. Se você girar aqui, ó. Gira tudo. Tenta você. Só em cima. Isso. Você tem que pegar sempre aqui assim, ó. Pega o vinho inteiro aqui e gira tudo. Gira tudo. Aí você consegue abrir tranquilamente, tá? Facinho, facinho. Tem mais perguntas? Cara, tá bombando de perguntas. Provavelmente a gente vai ter que fazer a parte 2, né? Provavelmente isso. É um assunto muito legal, as pessoas adoram, eu sei que gostam. Vamos falar mais uma. Lá. Boa tarde, Léa e Bianca. Qual o melhor vinho para servir com bacalhau? Excelente pergunta, já vou falar pra você, não é o vinho verde.
Tá? Não é o vinho verde. Normalmente um bacalhau a gente serve com rosé. Ou, por exemplo, um tinto de corpo mais leve, tipo uma uva Pinot Noir. Porque assim, o bacalhau é um peixe forte. Normalmente vai acompanhado com coisas fortes, com azeitona, com azeite, com batata, com pimentões. Se eu pego um vinho verde, que é um vinho que você serve, pode até servir com peixe, mas um peixe mais, tipo um linguado, com um pouquinho de manteiga e tal, vai conflitar demais. Então assim, normalmente a gente tem dois tipos de harmonização. A pergunta dela foi ótima. Por igualdade ou por oposto, ok? Igualdade é normalmente como a gente faz. Vinho tinto, carne vermelha, vinho branco, carne branca, é por igualdade. E tem o oposto. O bacalhau é um peixe forte, então não posso colocar um vinho de corpo fraco. Não faz sentido, tá? Consistente. Precisa ser um vinho mais com corpo maior. Ou um rosé, ou um vinho tinto, tipo de um Pinot Noir, de uma uva mais tranquila. Então eu te indicaria esse tipo de vinho, tá bom? Agora, amigo, tem pergunta na live também, se existe um vinho específico para diabético. Eu acho que qualquer bebida alcoólica para diabético não combina. Não dá, né? Não pode. Eu vou ser bem sincero com vocês. Seria até um erro meu falar para você se existe uma coisa ou outra. Não, eu, sinceramente, não sei, tá? Acho difícil, porque realmente se transforma em açúcar e tal. O processo de fermentação é natural isso, né? Normalmente a bebida alcoólica, enfim, não se costuma fazer isso, tá? Agora, mais uma pergunta da live, Leozito. Quanto tempo o vinho pode ficar aberto na geladeira ou, enfim, aonde normalmente eu abro o vinho e jogo a rolha fora, porque não... Se beber tudo, não beber tudo. Não, eu tô brincando, ó. Armazenando da maneira correta, vou te dar uma dica boa aqui, ó. Por exemplo, eu abri esse vinho aqui, correto? Se eu volto aqui, não vai fechar. Se eu virar a rolha ao contrário, ele fecha. Tá? Então assim, fecha bem o seu vinho, tá bom? E guarde na geladeira, pelo menos uns 5 dias assim, se você vai tomar uma taça por dia, ali meia taça por dia, uns 5 dias ele consegue segurar tranquilamente, tá? Bem básico é isso, tá? Gente, ó, tá bem bombando básico, aí. Tá mesmo, cara. Fiquem tranquilos que a gente vai fazer uma segunda parte para explicar mais detalhadamente. Inclusive, pode continuar mandando sua pergunta, seja no WhatsApp, seja no Instagram, na live, que daí a gente já separa esses tópicos para poder fazer a segunda parte, né, meu? Só pra gente finalizar, pense em vinho branco, espumante, vinho nacional. Não precisa consumir vinhos de outros países. Você está no Brasil, o Brasil é rico nesse solo para uva branca, então vale muito a pena. Todos os vinhos que eu comprei aqui, sem exceção, eu paguei abaixo de R$40. Olha que legal. Todos, tá? Você fala, vinho é caro. Não é caro. Se você souber comprar o vinho correto, você vai se dar muito bem. Legal. Tá certo?